Olá, bom dia. O combate ao terrorismo na internet foi tema de debate na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional nesta segunda-feira. Especialistas defenderam ações integradas entre órgãos nacionais e estrangeiros como a solução mais adequada. Vamos entender o ciberterrorismo como o uso politicamente motivado de computadores como instrumentos ou alvos de grupos ou indivíduos terroristas engajados em violência para influenciar uma audiência. As organizações, antigamente, elas mostravam sua cara. Era uma estrutura hierárquica, organizada. Você, quando queria negociar com determinada organização, você sabia quem era o líder daquela organização. Hoje não, elas são descentralizadas, elas atuam nas sombras, a gente não enxerga essas organizações. Os participantes destacaram os avanços do Brasil e citaram a lei antiterrorismo formulada no contexto dos Jogos Olímpicos como exemplo de sucesso. O Brasil, aqui foi dito, teve uma atuação extraordinariamente exitosa durante as Olimpíadas, que não houve sequer um ato qualquer que, mesmo até briga de rua, aqui no Brasil isso não ocorreu. Para continuar avançando, os convidados da audiência defenderam a ação colaborativa entre os órgãos de inteligência nacionais e estrangeiros. Então não é mais o espaço característico somente do combate da Polícia Federal, ou das polícias civis, ou das Forças Armadas. Ele vai exigir uma comunicação interagencial entre diversos órgãos do Estado e, inclusive, órgãos privados também, por que não? O trabalho tem que ser preventivo. O trabalho deve ser executado pela inteligência, buscando as ações de proteção cibernética, mas principalmente usando as atividades de exploração cibernética. Um acompanhamento do que ocorre nas mídias sociais, buscando ter uma segurança ativa. Mas o senador Collor alertou que essas ações de combate ao ciberterrorismo devem preservar a privacidade dos cidadãos. Há um subproduto extremamente perigoso nesse combate ao chamado ciberterrorismo, que é exatamente a perda paulatina dos direitos e das garantias individuais do cidadão dos Estados nacionais. A cada momento que se avança nessa inovação tecnológica para evitar cyberataques, se avança também na privacidade, na intimidade do cidadão comum. Vamos apresentar agora a previsão para as comissões do Senado na manhã desta terça-feira. A Comissão de Direitos Humanos faz audiência daqui a pouco às 9 horas para debater mudanças no exercício da profissão de técnico em radiologia. O primeiro item na pauta da Comissão de Infraestrutura, também às 9 horas, é o projeto que prevê a alíquota máxima de cobrança do ICMS para o querosene de aviação. E ainda às 9 horas, a CPI mista que investiga a JBS toma o depoimento do procurador do Ministério Público Federal, Ângelo Goulart Vilela, além de votar requerimentos. A Comissão de Assuntos Econômicos tem reunião às 10 horas. Primeiro, examina 2 indicações para o CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Alexandre Cordeiro Macedo foi indicado para ser o superintendente geral e Poliana Ferreira Silva Villanova para ser conselheira do órgão. Depois, os senadores examinam projetos como o que restringe o uso de automóveis oficiais por autoridades. A Comissão de Meio Ambiente tem audiência pública às 10 horas para debater programas de revitalização de bacias hidrográficas brasileiras. A Comissão de Agricultura tem reunião prevista para as 11 horas. Um dos projetos é o que permite a inscrição de forma individualizada no Cadastro Ambiental Rural dos lotes de assentamentos da reforma agrária. E na Comissão de Educação, que tem reunião prevista a partir das 11h30, um dos projetos é o que determina a realização de provas práticas nos concursos de professores da educação básica e prevê incentivos para a permanência desses professores na carreira.
O plenário do Senado decide hoje se acata ou não a decisão da primeira turma do Supremo Tribunal Federal de afastar do cargo o senador Aécio Neves. Por maioria, os ministros também proibiram o parlamentar de sair de casa à noite. A decisão do Supremo Tribunal Federal de que medidas cautelares que interfiram no exercício do mandato parlamentar precisam ser validadas pelo Congresso traz para o Senado a decisão de manter ou não o cumprimento das sanções impostas ao senador Aécio Neves desde o dia 26 de setembro, quando a primeira turma do STF decidiu afastar o senador do cargo e determinou o seu recolhimento noturno. A decisão, na época, gerou polêmica. Senadores de vários partidos entendiam que o Senado precisava ser ouvido, assim como foi feito no caso do ex-senador Delcídio do Amaral. Nós não podemos permitir que uma turma do Supremo Tribunal Federal, seja que pretexto for, sem previsão constitucional, afaste um senador, rasgue a Constituição. Eu, sinceramente, entendo e me permitam todos que o Senado Federal não pode silenciar diante deste fato. Não pode ter como resposta o calado do Senado. Eu não estou aqui para fazer a defesa ou salvar o senador Aécio Neves. Muito pelo contrário, eu acho que nós temos que estar todos aqui para tentar salvar a Constituição. Eu tenho a convicção, senhor presidente, que todos os 80 senadores desta casa tenham o desejo de se manifestar a respeito desta matéria no voto. O STF julgou uma ação movida pelo PP, PSC e Solidariedade para garantir que medidas cautelares do Supremo passem também pelo aval do Poder Legislativo, que tem até 24 horas para se pronunciar. A decisão segue entendimento da Constituição de prisões em flagrante de parlamentar por crimes inafiançáveis. A sessão está marcada para as 2h da tarde desta terça-feira. Uma liminar concedida pela Justiça Federal aqui do DF determinou que o Senado faça a votação aberta e nominal. Eu desconheço se de fato essa decisão é oficial, não fomos intimados até o momento. O presidente do Senado deverá, quando retornar ao Brasil, deverá debruçar sobre esse tema, vai ver o texto da Constituição, ver o texto do regimento e decidir qual o modelo de votação, qual modalidade de votação deve ser aplicado. Mas, evidentemente, caso o plenário, em sua maioria, discorde da decisão do presidente, isso é possível ser submetido à deliberação colegiada. O senador Aécio Neves precisa do apoio de 41 senadores para retomar o mandato. O texto constitucional não deixa claro se a votação do afastamento deve ser aberta ou secreta. O regimento interno do Senado prevê que seja identificado como votou cada senador. Os parlamentares também estão divididos quanto à questão. Assim como nós tratamos no caso do Delcídio do Amaral, que decidimos no plenário por maioria que o voto seria aberto, o presidente era Renan Calheiros, não tenho dúvida, nós não podemos inventar um casuísmo e fazer diferente agora com o voto fechado. O próprio líder, o vice-presidente desta casa, senador Cássio Cunha Lima, com toda a clareza, com toda a coerência, também manifestou por voto aberto. O voto secreto permite que acusações, muitas vezes sem fundamento, sejam feitas como uma metralhadora gerando disputas desleais entre forças políticas, porque ninguém sabe mais quem é quem e como quem votou. O voto secreto é tão injusto que pode se tornar um instrumento, inclusive, de vingança, para condenar inocentes e absolver culpados. Provavelmente o presidente vai definir que o voto será fechado, porque ele tem que fazer isso, porque é isso que manda o regimento. E provavelmente vai surgir alguma questão de ordem, alguém vai colocar alguma questão de ordem, e aí o plenário tem que decidir. Se essa possibilidade de adiamento tem uma postura de bastidores para adiar, o senhor acha que isso pode prosperar? Eu acho que isso é mais espuma do que chope, porque, na verdade, ficou acordado, ficou definido que, após a apreciação do Supremo, o Senado ia se debruçar sobre essa questão. Então, não vejo que vá haver adiamento, não. Sobre a votação marcada para esta terça, o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade, protocolou um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. Ele pede que a Corte anule a sessão para decidir sobre o afastamento de Aécio Neves, caso a votação não seja aberta e com voto nominal. Pelo sistema de sorteio do STF, a decisão agora cabe ao ministro Alexandre de Moraes.
Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.